Olá, pois muito bem. Hoje eu trago aqui a leitura de um texto que eu recebi pela internet e que é bastante curioso, bastante interessante e eu acho que vocês vão gostar. Trata-se das 45 metas do comunismo. Neste texto, o macartista traz uma lista de 45 dos objetivos comunistas que são ainda atuais e muitos deles já consumados ou em processo muito avançado de consumação. Esta lista foi elaborada em 1958 pelo brilhante autor, o conservador americano Cleo Skousen, nascido em 1913 e falecido em 2006. A lista é um excerto do livro Naked Communist, há meio século sem tradução para o português. Primeiro, aceitação por parte dos Estados Unidos da América da coexistência como única alternativa à guerra atômica. 2. A boa vontade dos Estados Unidos em desistir como melhor opção para evitar uma guerra atômica. 3. Desenvolver a ilusão de que o desarmamento total dos Estados Unidos seria uma demonstração de superioridade moral. 4. Permitir comércio livre entre todas as nações, independente da filiação comunista e independente de serem ou não itens que poderiam ser usados para a guerra. 5. Extensão de empréstimos de longo prazo para a Rússia e satélites soviéticos. 6. Fornecer ajuda americana para todas as nações, independente da dominação comunista. 7. Conceder reconhecimento da China Vermelha e também a sua admissão para a Organização das Nações Unidas. 8. Configurar a Alemanha Ocidental e Oriental como estados independentes, apesar da promessa de Khrushchev, em 55, de resolver a questão alemã por eleições livres sob supervisão da Organização das Nações Unidas. 9. Prolongar as conferências sobre proibição de testes atômicos, pois os Estados Unidos concordaram em suspender os testes enquanto as negociações estivessem em andamento. 10. Permitir a todos os satélites soviéticos representação independente e individual na Organização das Nações Unidas. 11. Promover a Organização das Nações Unidas como a única esperança para a humanidade. Se sua carta, a Carta das Nações Unidas, for reescrita, que seja exigido que seja estabelecido um governo mundial com direito às forças armadas próprias e independentes. 12. Resistir a qualquer tentativa de proibir ou mesmo de ilegalizar o Partido Comunista. 13. Acabar com todos os juramentos de fidelidade. 14. Continuar dando acesso à Rússia ao Escritório de Patentes dos Estados Unidos da América. 15. Capturar um ou ambos os partidos políticos dos Estados Unidos. 16. Usar decisões de caráter técnico dos tribunais para enfraquecer instituições americanas de base ou fundamentais, alegando que suas atividades violam os direitos civis. 17. Tomar o controle de todos os jornais, tomar o controle das escolas, usá-las como centro de transmissão para as propagandas socialista e comunista atual, tomar o controle de associações de professores e inserir linha ideológica nos livros didáticos. 18. Adquirir o controle de todos os jornais estudantis. 19. Utilizar-se de revoltas estudantis para incitar manifestações públicas contra programas e organizações que estão sob ataque comunista. 20. Infiltrar-se na imprensa, tomar o controle da seção da crítica literária, redação do editorial e do posicionamento político. 21. Adquirir o controle de postos-chave nas rádios, TV e cinema. 22.
continuar desacreditando a cultura americana através da degradação de formas de expressão artísticas. Scholze alegou que uma célula comunista americana lhe contou eliminar todas as boas esculturas dos parques e prédios e substituir por estruturas disformes, estranhas e sem sentido. 23. Controlar os críticos de arte e diretores de museus de arte. 24. Eliminar todas as leis que regulam a obscenidade, chamando-as de censura e violação da liberdade de expressão e liberdade de imprensa. 25. Derrubar os padrões de cultura e moralidade, promovendo pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e televisão. 26. Apresentar a homossexualidade, a degeneração e promiscuidade como normais, naturais e saudáveis. Scholze alegou que os comunistas procuraram incentivar a prática da masturbação. 27. Infiltrar-se nas igrejas e substituir a religião de revelação por uma religião social, desacreditando a Bíblia e enfatizando a necessidade de maturidade intelectual que não necessita de uma muleta religiosa. 28. Eliminar orações ou qualquer forma de expressão religiosa nas escolas sobre o fundamento de que viola o princípio de separação entre igreja e Estado. 29. Desacreditar a Constituição americana, rotulando-a de inadequada, antiquada, fora de moda, fora de sintonia com as necessidades modernas, o que seria obstáculo para a cooperação entre as nações a nível mundial. 30. Desacreditar os pais fundadores da América, apresentá-los como aristocratas egoístas que não tinham preocupação com o homem comum. 31. Depreciar todas as formas de cultura americana, desencorajar o ensino de história americana sob o fundamento de que era apenas uma pequena parte da imagem global, dar mais ênfase à história russa desde que os comunistas assumiram. 32. Apoiar qualquer movimento socialista para dar controle central sobre qualquer aspecto da cultura, educação, entidades sociais, programas de bem-estar, clínicas de saúde mental, etc. 33. Eliminar todas as leis ou procedimentos que interferem no funcionamento do aparelho comunista. 34. Eliminar o Comitê de Atividades Anti-Americanas. 35. Desacreditar e finalmente desmantelar o FBI. 36. Infiltrar-se e adquirir o controle de mais sindicatos. 37. Infiltrar-se e adquirir o controle de grandes negócios. 38. Transferir alguns poderes de prisão da polícia para entidades sociais. Tratar todos os problemas comportamentais como desordens psiquiátricas que ninguém, senão psiquiatras, podem compreender ou tratar. 39. Dominar a carreira psiquiátrica e usar as leis de saúde mental como um meio de obter controle coercitivo sobre aqueles que se opõem aos objetivos comunistas. 40. Desacreditar a família enquanto instituição, encorajar a promiscuidade, a masturbação e o divórcio simplificado ou fácil. 41. Enfatizar a necessidade de criar os filhos longe da negativa influência dos pais, atribuir preconceitos, bloqueios mentais e retardo de crianças à influência supressiva de seus pais. 42. Criar a impressão de que a violência e a insurreição são aspectos legítimos da tradição americana que estudantes e grupos de interesses deveriam se levantar e unir as forças para resolver problemas econômicos, políticos e sociais. 43. Derrubar todos os governos coloniais antes que as populações nativas estejam prontas para se autogovernar.
44. Internacionalizar o Canal do Panamá. E 45, e finalmente, revogar a reserva Connolly, para que os Estados Unidos não possam impedir que o Tribunal Internacional de Justiça interfira na jurisdição do país em seus problemas domésticos e dar ao Tribunal Internacional de Justiça jurisdição sobre as nações e indivíduos. A fonte disto é omacartista.blogspot.com.br. Este texto foi publicado em 2011. Muito bem. O que nós vemos aqui, então, seria, digamos, a grosso modo, um desmascarando o comunismo. Só que é claro que, ao desmascará-lo, nós vamos entrar no profundo e nós vamos verificar que grande parte disso tudo já está em funcionamento. Por exemplo, já existe a falácia de que o desarmamento é uma demonstração de superioridade moral. Aqui no texto fala do desarmamento dos Estados Unidos, mas observem que este texto foi elaborado em 1958. Após isso, Cuba foi tomada em 59 e depois disso nós tivemos inclusive a queda da União Soviética e a queda do Muro de Berlim. Então, mas nós vemos que tudo isso que está descrito aqui já está em perfeito e grande aprofundamento em todas as sociedades. O livre comércio nas nações, independentemente de filiação comunista, ou independentemente de serem ou não itens que possam ser usados para a guerra. Então nós vemos aí um comércio livre de todas as formas. Nós vemos a ajuda de todas as nações para os países comunistas. Nós vemos o reconhecimento da China, a admissão da China em todos os meios. Nós já vimos que as Alemanhas foram finalmente aceitas, né? As conferências sobre testes atômicos estão em andamento e franco andamento. Os satélites soviéticos estão livres. A ONU já está mandando em praticamente tudo e, aliás, ela é um dos órgãos, digamos, mais perigosos atualmente para a liberdade do povo. Não temos mais condições de proibir ou mesmo de ilegalizar o Partido Comunista em lugar nenhum. Ele está altamente infiltrado. A Rússia já tem acesso a tudo nos Estados Unidos. Bom, vamos adiante. O controle total das escolas já estão todas sob a liderança de professores comunistas, de professores com ideologias esquerdopatas. Todos os jornais estudantis, e mesmo que não estudantis, rádios, televisões, cinemas, crítica literária, redação editorial, posicionamentos políticos de jornais, enfim, tudo está nas mãos de comunistas. As estátuas de parques e prédios já foram substituídas por estruturas disformes, estranhas e sem sentidos. Os críticos de artes e diretores de museus de arte são comunistas. Foram eliminadas as leis que regulam a obscenidade, ou seja, hoje um homem nu pode ser apalpado por uma criança no Museu de Arte Moderna e mesmo o homem pode postar-se nu no meio da rua porque já virou arte. Tem muita gente defendendo isso como arte. Os padrões de cultura e moralidade já não existem mais. A promoção da pornografia, da obscenidade no total, livro, revista, televisão, rádio, jornal, filme, enfim, tudo, a pornografia e a obscenidade
é ponto facultativo, é ponto normal. A homossexualidade, a degeneração e a promiscuidade são atualmente saudáveis, naturais, como querem os que adotaram essa postura, né? Não são normais para mim, mas são normais para quem adota essa postura. Inclusive já foi incentivada a prática da masturbação e até mesmo de urinar um sobre o outro, como se aquilo fosse uma arte. A infiltração nas igrejas, isso está mais do que claro. O próprio Papa Francisco hoje, ele apoia os comunistas, além de apoiar a religião muçulmana. E toda e qualquer prática de oração ou expressão religiosa já foi proibido, porque querem a separação igreja-estado. Quer dizer, a separação igreja-estado tem que acontecer, né? Mas não pode, por exemplo, deixar de apresentar o Kama Sutra ou mesmo as cartilhas gays que hoje estão em voga no nosso mercado. Enfim, tudo isto que foi lido aqui passou a ser ponto corrente na nossa história. Um grande abraço, sejam sempre muito bem-vindos.